Queridos, nesta manhã eu quero pregar. Às vezes nós achamos que Deus tem uma palavra só para alguns. Já perceberam isso? A gente tem, às vezes dentro da gente, a gente coloca que Deus só quer falar com a igreja. Deus só vai falar com aquele pessoal que vai na igreja. Eu quero quebrar esse mito, porque Deus quer falar com todos. Aliás, Ele fala com todos. Então, Deus, se Ele falasse com algumas pessoas, o que Ele estaria fazendo? Acepção de pessoas. Estaria escolhendo uns em detrimento de outros. Amém? E quando a gente olha a palavra do Senhor, a gente olha lá em João 3,16, por exemplo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo todo. Ele amou o mundo falando assim: bom, eu vou te amar porque você me ama. Não. Mesmo porque Deus não só nos ama. Na verdade, Deus é amor. Amém? E quem é amor não pode deixar de amar. Amém? Então Deus ama a todos, sem exceção. Quando muitas vezes nós nos encontramos em situações adversas, situações difíceis, como a Andressa estava essa semana, na carne. Por que eu digo na carne? Porque estava com sentimentos humanos, não é? Para quem não sabe, nós temos uma irmã aqui na igreja, estava passando por dores e tal, e a primeira coisa que a pessoa fala: desse jeito eu não vou para a igreja, né? Porque a gente está na nossa humanidade, que é a carne, por isso que se chama carne. E a gente não crê e não ora para Deus: Senhor, eu quero estar na tua casa, eu quero estar por inteiro. Se eu ficar com dor, a minha mente vai ficar tomada pela dor, e eu não vou poder te louvar e te adorar por inteiro. Então, Senhor, entra com providência e me cura. E eu declaro nesta manhã que há cura neste lugar. Amém? Eu declaro isso, em nome de Jesus Cristo, né? Então, Deus, Ele não faz acepção de pessoas, né? E o Evangelho é para todos. Amém? O Evangelho, diz aí, o Evangelho é para todos. Amém? Amém? Pastor, mas eu estou aqui na igreja, o fulano lá não está. Problema? E qual o problema? O único problema é que você vai ser salvo. E quem não receber Jesus Cristo como seu Salvador, não será salvo. Mas a palavra que foi pregada para você, também tem que ser pregada para ele lá. Amém? E às vezes a gente fala assim, a gente gosta de ser exclusivista, não é? A gente não gosta de ser... tem um louvor que fala: eu não quero ser reconhecido por ninguém, né? Não tem um louvor que diz assim? Mas na verdade a gente quer ser reconhecido. A gente quer estar em destaque. Não é porta-bandeira da minha sala, mas gosta de estar em destaque, né? Queridos, o objetivo da palavra de Deus, desses 66 livros aqui,
A palavra é salvação. E quando nós olhamos essas 830 e poucas mil palavras que tem na Bíblia, ela nos leva e nos remete a obedecer o quê? Obedecer a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Obedecer, a gente sempre diz, obedecer é melhor que sacrificar, né? Obediência gera bênção. A desobediência, obviamente, que é o contrário, vai gerar o quê? Amém? Não amém para a maldição, amém para a palavra de Deus. Quando olhamos todos esses aspectos, quando Jesus esteve aqui na terra, aparecido entre nós, ele trouxe esta palavra que ficou em voga, ficou em moda, a palavra evangelho, que tem um significado todo especial, amém? E ainda falava evangelho do reino. Que reino? O reino de Deus. O que é evangelho? Me ajudem aí, o que significa evangelho? Hein? O que significa? Boas novas do reino de Deus. Essas boas novas do reino de Deus, Jesus deixou aqui na terra durante o ministério dele de 3 anos e meio aproximadamente, boas novas de salvação. Ou seja, Jesus Cristo se fez homem para sentir o que o homem sente, o que nós sentimos, passar pela dor que o homem deveria passar, né? Morrer em nosso lugar, ressuscitar, ou seja, vencer a morte ao terceiro dia, e está à direita de Deus Pai, amém? Intercedendo por mim e por você, para que nós possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para mim e para você? É que nós sejamos salvos. Nesta caminhada, enquanto nós estamos aqui nessa peregrinação, nesta caminhada aqui na terra, o Senhor nos propõe a salvação, e neste interim, Ele nos mostra a sua bondade e misericórdia, através de milagres, através das suas bênçãos, amém? Para que nós possamos suportar esta caminhada até chegarmos lá no céu com Ele, amém? Então, o objetivo principal de Deus, o que é? É curar você? É te dar riquezas? Qual o objetivo de Deus? É te salvar. Porém, Ele sabe que eu e você, o nosso corpo vai adoecendo, vai padecendo, vai se acabando, dia a dia. Todos os dias eu vou morrendo um pouco. Eu sempre digo isso, né? Então, nós vamos todo dia, um pouquinho vai indo embora, um pouquinho vai indo embora, até o dia que nós nos encontraremos com o Senhor. E para que nós tenhamos um encontro frutífero, saudável e vitorioso, eu preciso andar de acordo com a vontade de Deus. Enquanto eu e você estamos aqui na terra, já recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, amém? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos replicar as boas novas de salvação para aqueles que não foram salvos. E o próprio Deus nos dá essa direção de como estarmos caminhando e fazendo aquilo que é a vontade dele para a humanidade. Amém? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, os versículos 17, 18 e 19. Primeiro livro de Reis,
capítulo 18, versículos 17, 18 e 19. Enquanto você vai achando aí, eu vou pedir para Elenildo me trazer água, por favor. Primeiro Reis, capítulo 18, versículos 17, 18 e 19. Nós vamos ver que Deus quer salvar o homem, não é só no Novo Testamento, é na Bíblia toda. A salvação, ela está na Bíblia toda. Amém? Algumas coisas nós temos que aprender com o Espírito Santo, para nós replicarmos aqui e para que outras vidas sejam salvas em nome de Jesus Cristo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. 1 Reis, capítulo 18, versículos 17, 18 e 19. 1 Reis, obrigado. Capítulo 18, versículos 17, 18 e 19. Vendo-o, disse-lhes: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu-lhe Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então, o 20, eu vou ler o 20 também. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Queridos, aqui eu estou falando de um homem, por curiosidade bíblica, né, que não experimentou a morte. Dois homens na Bíblia não experimentaram a morte. Um deles é Elias, do qual nós estamos falando agora, o profeta Elias. Eu digo que é o profeta do fogo, né? Profeta da boca dura, porque ele não tinha papas na língua. Nós já falamos disso, por quê? E o outro que não experimentou a morte, quem foi? Quem lembra? Hein? Não é o Enoque não, foi Enoque, né? Enoque foi um homem que agradou a Deus. Tanto ele como Elias não experimentaram a morte, não passaram pela morte. Não é esse o que nós vamos falar, mas é uma curiosidade bíblica. Quando nós estamos aqui nesse capítulo 18 de 1 Reis, Israel estava sob o domínio de Acabe. A sua mulher era Jezabel, uma gentia, da qual eles adoravam. Ela trouxe o paganismo para Israel, e o povo de Deus, que era povo de Deus, passou a adorar outros deuses. Inclusive o rei Acabe constrói templo, começa a adorar outros deuses. E Elias, conhecedor da palavra de Deus, preste muita atenção no que eu estou falando, conhecedor da palavra de Deus, quem conhece a palavra de Deus, quando eu conheço, quanto mais eu te conheço, mais intimidade eu tenho com você, né? Então, quando nós queremos ter intimidade com Deus, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ler a palavra de Deus. Como a Andressa falou agora há pouco aqui, que Deus está acordando ela 3 horas da manhã, para quê? Para que ela possa, porque Deus precisa te conhecer, Andressa. Ele já te conhece, mas você precisa conhecer, e Ele quer se apresentar cada dia mais para a gente. Olha, porque nós sabemos que Deus é amor, mas nós também sabemos que Ele é justiça, né? Deus não é mentiroso, né? Como a palavra diz, Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Então, aquilo que Ele promete, Ele cumpre.
né? Deus não volta a sua palavra. Deus faz as coisas para que nós possamos ser salvos. O objetivo de Deus é para que haja salvação. E essa salvação, como nós iniciamos falando aqui, ela deve ser para todos. Quando nós chegamos nessa parte aqui do livro de Reis, Elias já tinha decretado através da palavra dele, que estava de acordo com a palavra de Deus, que não iria chover sobre a terra, amém? Porque o próprio Deus já tinha dito que se o povo se desviasse dos caminhos do Senhor, adorando outros deuses, que não cairia chuva sobre a terra. Sem chuva não tem vida, não tem alimentação, não tem plantação. E Elias tinha decretado que não iria chover por 3 anos. Na verdade durou 3 anos e meio. Eu começo a tirar algumas relações. A terra aqui não produziu por 3 anos. Quando Jesus veio e ficou sobre a terra, eu falei agora há pouco, qual foi o período dele? E foi um tempo de muito plantio. Amém? Então aqui é o oposto. Por quê? A nação de Israel, conduzida pelo seu rei, estava adorando a outros deuses. Deus já tinha levado Elias. Olha só como Deus faz um preparo. Durante esses 3 anos e pouco, Elias estava sob os cuidados do Senhor. O primeiro passo nós vimos lá que o Senhor falou a Elias: agora você vai e você vai ficar lá no riacho de Querite, e ali eu vou ordenar que os corvos, lembram disso? Que os corvos te alimentem. Eles na hora do almoço vão te levar carne e pão, e à noite vão te levar carne e pão. É o sobrenatural de Deus, porque os corvos se alimentam de carne. Então como eles poderiam levar carne, né? Mas o Senhor dá ordem para toda a natureza. Ele é o Criador de todas as coisas, querido. Aquilo que Ele mandar, toda a natureza obedece. Sobre as ordens do Senhor, essa terra não cai. Os planetas estão aí, tudo foi colocado no seu devido lugar. E às vezes nós chegamos e ficamos contestando, mas como que aquela estrela está lá? Como aquele planeta está lá? O que sustém essas coisas? Né? Como pode continuar nascendo fio de cabelo? A gente corta e está nascendo, a gente a unha, e a gente começa a analisar a formação de uma criança. Mas eu quero dizer, tudo está sob o controle do Senhor. O período que Elias ficou afastado de Israel, sendo procurado para ser morto, porque Israel estava padecendo de fome, porque não chovia, né? Mas por que não chovia? Porque Elias era ruim. É o que o rei está falando aqui, ó, no versículo 17. Vendo, disse: és tu o perturbador de Israel. Elias demorou um determinado período ali em Quiriate, a água também secou ali. Deus falou: agora é a hora de você partir, é hora de você ir, e por onde quer que nós andemos, nós temos que ser bênção, canal de bênção onde você estiver. Para quem que Elias estava pregando lá em Quiriate? Para ele mesmo. Muitas vezes nós temos que nós temos que ser preparados. Eu creio que Elias estava ali e ele falava: mas um dia o Senhor cuidou de mim. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dia a dia aqueles corvos iam de manhã, na hora do almoço, e levava a carninha lá para Elias, juntamente com o pão, e as águas do Espírito Santo estavam ali, alimentando a vida de Elias. Sabe? Não é que o Espírito Santo acabou, não, muito pelo contrário. Depois de Deus olhar para Elias e falar assim: agora você está, sabe aquele crente 3 S's que eu falo? Salvo,
sentado. Isso, sabe quando você está muito tranquilo? Aí Deus falou: deixa eu cortar aqui, fechar a água aqui, e vou te mandar para você fazer a minha obra em outro lugar. Aí chega para Elias e fala: Elias, agora é a hora de você ir pregar meu evangelho, né? A salvação para outro lugar. Vai lá ter com a viúva de Serepta lá, que eu já mandei para ela vai cuidar de você. Ela vai te alimentar. Já não serão mais os corpos, será aquela mulher. Elias então fala: Senhor, está tão bom aqui, sombra, água fresca. Elias não fala nada e simplesmente vai. O que o Senhor está falando para mim e para você? É tempo de ir, é tempo de evangelizar, é tempo de pregar salvação. Não, mas eu não sei. Mas Elias também não sabia nem o que ia acontecer. O futuro pertence ao Senhor, e quando Ele te manda, Ele se responsabiliza. Tem um versículo, tem esse versículo na Bíblia: o Senhor, como que é? Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os... Aonde está na Bíblia isso? Tá não. Tem não. Se alguém te falou que isso é um versículo, não é não. Mas a gente olha que Deus chama pessoas, e nessa caminhada desse chamado, enquanto você caminha com o Senhor, Ele vai te ensinando. Por isso que é de fé em fé, de glória em glória, eu tenho que me aproximar cada dia mais do Senhor. Cada dia eu tenho que, quanto mais eu me aproximo dele, mais eu entendo quem Ele é e o que Ele tem para a minha vida. No nosso caso aqui, o que Ele tem para a vida da Trindade Eterna aqui em Suzano e na Vila Maluf. Qual o objetivo dessa igreja plantada aqui? É só para nós virmos aqui, tomar um cafezinho, nos encontrarmos, dar um glória a Deus aqui, aleluia, ir embora e pronto, acabou? Não. É salvar essa vila, é salvar essa cidade, bem como as outras igrejas irmãs que estão aqui conosco, neste bairro. A salvação não é exclusividade de uma igreja, a salvação é exclusividade de Jesus, aleluia, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e diz Ele que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Quando olhamos essa palavra, então Elias chega naquela casa da viúva de Sarepta, e ele chega lá e a mulher está ali, desesperada, porque a fome era muita na região, não chovia em lugar nenhum. E ele tem um diálogo com ela, pede um copo com água e fala para ela: e me traz um bolo também, um pedaço de pão, vai. Ela fala: não, olha, eu acabei de pegar esses 2 cavacos aqui, vou cozinhar a farinha, um pouquinho de azeite que eu tenho ali na botija, e essa última porção de farinha que tem aqui, eu e meu filho nós vamos comer e vamos morrer. Elias fala: não, vai lá, pega a água, volta com o pão aqui, porque Deus vai te abençoar. Que autoridade, queridos! Mas não era de Elias, era do Senhor que estava com ele. E aí a gente vê a história, que a história conta que nunca mais faltou farinha naquela panela, nem azeite naquela botija, e eles tinham água. Elias foi cuidado, como Deus falou, Elias foi cuidado por aquela mulher. Num determinado instante da vida ali, aquela mulher tinha aquele filho que ela tinha dito que aquele filho morre. Aquela mulher falava: esse daí é o teu Deus, não é o meu Deus, porque ela era gentil, que era pagã. Num determinado momento ela fala: olha, você veio aqui para me acusar que eu sou pagã e matando meu filho. Elias fala para ela: olha, leva ele lá para o meu quarto. Lá levou, deitou sobre ele 3 vezes e pediu e orou a Deus que Deus colocasse a alma dele de volta, ou seja, traz ele à vida novamente. E Deus fez um milagre ali, e aquele garoto. Por isso que em todas as coisas nós temos que glorificar a Deus. No momento desse de dificuldade, Elias conseguiu mostrar que o Deus que estava nele era um Deus verdadeiro, porque aquela mulher
olhando para Elias, quando ele chega de volta com aquela criança que estava morta, e chega com aquela, olha, aqui está teu filho vivo de novo, aquela mulher fala, agora eu sei que você é verdadeiramente um homem de Deus, ou seja, eu sei que o teu Deus é um Deus de verdade, e aqui nesta Vila Maluf, aonde você estiver, o meu Deus, o nosso Deus, é um Deus de verdade, é um Deus de vida, e não um Deus de morte, e Ele tem palavra de salvação, Ele tem cura, Ele tem libertação, nesta manhã, para todos aqueles que o buscam. Elias passou ali, a gente olha a palavra do Senhor, passou sendo cuidado por aquela mulher, tendo um lugar para repousar a cabeça, tendo uma casa para morar. Mas fala comigo aí, Deus não deixa a gente ficar muito tempo parado. Amém? Ele estava sossegado lá no Quiriate, que Deus, e os corvos dando carne para ele, pão, ele, estou bem bom aqui, né? Aqui eu estou sossegado. Deus mandou ele para Sarepta. Chegou lá em Sarepta, agora tem farinha na panela, tem azeite na botija, ou seja, tinha multiplicação. Deus estava dando ali aquilo que Malaquias fala, medida, sacudida, né? Recalcada, sacudida e transbordante. Todo dia tinha com o que se alimentar. Todo dia não faltou, ou seja, através da fé, eu quero dizer para você que não vai te faltar trabalho, não vai te faltar o pão na mesa, não vai te faltar saúde, não vai te faltar nada, porque o Senhor há de te preencher e de te satisfazer em todos os sentidos da sua vida, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Eu creio que o meu Deus vive na minha vida e Ele é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada, tendo o Senhor. Sabe por que eu digo isso? Quando nós temos verdadeiramente o Senhor, quando Moisés sobe lá no monte, ele está lá orando, estava buscando o Senhor 40 dias e 40 noites. Diz a palavra do Senhor que ele não teve necessidade de nada. Não comeu, não bebeu, porque na presença do Senhor eu estou pleno. Olhamos aqui a palavra do Senhor e o Senhor fala para Elias: Elias, está na hora de ir embora. Depois de passado, lá no versículo 24 do capítulo 17, se você voltar um pouquinho, diz assim: então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Fala comigo, conversão. Qual era o objetivo de Deus, né? Para a vida de Elias? Era ir lá e usá-lo para aquela casa ser salva. A casa foi salva? Amém? A casa ali foi salva? Foi salva. Mas olha já no versículo seguinte, no capítulo 18, versículo 1, diz assim: muito tempo depois, ou seja, passou muito tempo, ele evangelizou ela, ensinou ela, tal. Agora ela estava andando sozinha, então Deus vai te mandar embora, vai te mandar para outro lugar. Diz assim a palavra: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano já de seca, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. O que a chuva representava nessa época? Representava bênção. Amém? Vocês já viram? Nós temos aqui o sertão do Nordeste, né? Onde eles querem plantar, mas eles só conseguem plantar quando chove. Então, sem chuva nós não temos vida. A água é vida. Então Deus vai nos tirando sempre da zona de conforto. Vocês estão percebendo? Ele estava lá sossegado com a viúva de Sarepta lá, com o filho dela, morando lá, tendo um teto. Agora Deus fala: vai lá, aonde estão procurando você para te matar. Deus não falou isso para ele, mas ele fica sabendo. Eu quero dizer para você
que Deus está nos livrando a todo momento do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quando Elias tinha dito que não ia chover e parou de chover, Jezabel e Acabe começaram a procurá-lo em todos os reinos ali das cercanias, das proximidades ali. Eles estavam procurando Elias porque eles falavam que o problema de não estar chovendo, de todo mundo estar passando aperto, o problema era culpa de Elias. Será que é culpa de Elias mesmo? Quando nós vamos olhando a palavra de Deus, se você lê os versículos anteriores ao 17 que nós começamos a ler, nós vamos perceber que não é culpa de Elias. Quando Elias tem esse encontro e pede para o mordomo do rei buscá-lo, que Elias tinha que ter um encontro com Acabe. Por que Elias queria se encontrar com Acabe? Porque Deus havia dito que ele tinha que ir se encontrar com Acabe, que tinha se transformado num idólatra, num adorador de Baal e de Baalins, e que levantou postes ídolos, ou seja, levantou estátuas para que o povo pudesse adorar, e fazia, porque a ordem do rei era o que prevalecia. Então a nação era obrigada a adorar outros deuses. E aqui Deus está falando para ele voltar lá, porque ele vai fazer chover. O que significa? Nossa, então Deus vai abençoar aqueles idólatras, aqueles pagãos, aqueles homens que não adoram o único Deus, como está lá em Êxodo capítulo 20, quando Moisés recebe as tábuas da lei e resumidamente fala: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Deus vai lá abençoar aquelas pessoas. Queridos, eu aprendi um pouco com esse texto aqui, que Deus nos prepara para receber a bênção. Olhamos a palavra do Senhor e vemos aqui que Elias fala, a resposta de Elias é o que é muito claro o texto. Por que eles estavam passando seca? Por que estava passando toda aquela necessidade? Por que Israel estava daquela forma? E quem estava em volta de Israel também estava passando o mesmo problema. Queridos, quando eu passo problema, isso que eu quero dizer para você, quando eu estou no problema, eu não estou sozinho. Se nós pegarmos os dias de hoje, se eu caio em qualquer desgraça, em qualquer pecado, e isso começa a me atingir de uma forma tal, começa a atingir a minha família, começa a atingir as pessoas que estão em volta de mim. Eu posso até pecar. Alguém peca sozinho? Pode até pecar, mas as consequências do pecado é para quem está em volta. E aqui a gente começa a ver que quando Acabe encontra Elias, ele o chama de perturbador, ou seja, você veio tirar a paz de Israel, olha o que você fez aqui. Quem aqui já foi acusado? Eu perguntei, nós estamos estudando sobre a vida desse profeta. Quem aqui já não passou por situações de não ter feito nada, e as pessoas te acusarem por aquilo que aconteceu? É bom isso? Não é bom. Mas a palavra do Senhor, através da vida do profeta, ele sabia por que estava acontecendo tudo aquilo em Israel. Porque não é porque Elias mandou. Elias não mandava nada, como eu e você não mandamos nada, mas ele tinha intimidade com a palavra de Deus, e ele sabia que quando se entrasse no problema da idolatria, haveria de parar a chuva sobre a terra. Isso estava sendo determinado lá atrás pelo próprio Deus, que falou assim: olha, quando vocês estavam lá no Egito, vocês regavam a plantação,
Mas aqui nessa terra que manda leite e mel, vocês vão plantar. E a chuva, quem vai dar sou eu. Por isso que a gente fala assim: olha, Senhor, derrama chuvas de bênção aí. Porque era a bênção que o Senhor dava. A chuva temporã e a chuva seródia. A chuva do tempo certo e a chuva que vinha para a colheita. Eu quero dizer para você que quando somos obedientes ao Senhor, Ele manda chuvas de bênção e haverá grande colheita em nome de Jesus Cristo. E ainda se faltar um pouquinho de água, Ele vai mandar para que seja uma colheita grande e abundante em nome de Jesus. Quando a gente olha aqui, Ele fala: não, grande engano seu acaba. A situação do país que está aqui, ela está acontecendo por culpa do seu pai, por sua culpa, que se misturou com povos que não deveriam se misturar. E em vez de vocês trazê-los para Deus, vocês se corromperam e foram para os deuses deles, para os Baals, Baalins. Se nós contextualizarmos e trazermos isso para os dias de hoje, é a mesma coisa da gente pegar aqui e começar a trazer costumes mundanos para dentro da igreja. Eu tenho pregado, e eu estou pregando na Igreja Batista aos Teus Pés, uma série de 3 pregações que é de volta para a palavra. Não sei se alguém de vocês chegou a ver, mas eu tenho pregado, e a próxima palavra que eu vou pregar é o Evangelho de transformação, queridos. Se o Evangelho não transformar, ele não é Evangelho. E a igreja, infelizmente, está tentando adaptar-se às coisas desse mundo. E lá em Romanos fala: olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é não se conformar? Não tome a forma dessas coisas. Às vezes a gente quer: não, vamos fazer isso, que a pessoa não se choca ao entrar na igreja. Ei, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, Elias está falando aqui no versículo 18: olha, você trouxe o mau costume, você trouxe o pecado, e a nação está em pecado. Por isso que estão padecendo. Lá em João 10:10 diz que o salário que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O que estava acontecendo com a nação de Israel? Ela estava destruída. Mas o Senhor tem uma boa notícia para aquele Israel, para o Israel de hoje. Ele está dizendo assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu estou aqui para trazer vida, e vida com abundância. Aleluia. Mas ele também diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Quando olhamos, sabe o que eu quero trazer para nós aqui, e já estou quase para o encerramento? No versículo 19 ele diz assim: agora pois, manda juntar a mim todo Israel. Fala comigo: todo. Não é parte. Toda a Vila Maluf, sabe o que é toda a Vila Maluf? Toda a Vila Maluf é o botequinho do João, é o botequinho do Zé, é a casa de não sei quem, é a casa de não sei quem, a casa, sei lá, daquele que faz macumba, daquele que tem outra religião, é a casa de todos. Estão entendendo? O Evangelho é para... Deus não faz acepção de... Porque todos têm que escutar o Evangelho de Deus. Então ele está falando: traz todo mundo. Todo mundo tem que escutar a palavra do Senhor. Olha que coisa tremenda isso aqui. Maravilhoso, gente. E aí
ele fala assim, ó, inclusive, traz aqueles que pregam a palavra erradamente, que pregam Baal, Baalins, traz os seus profetas e os profetas de Jezabel. Pode ver que está escrito aí no 19. Amém? Estão achando aí? Está escrito aí? Lê alto aí para nós o versículo 19, Luana. Bem alto. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no monte de Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, 400 profetas. Como é que fala isso, pastor? Jezabel? Eu não vi aí. Não tem problema. Que comem na mesa de Jezabel. Inclusive, aquele que você não gosta, olha aqui para mim. Todos devem escutar o Evangelho, amém? Todos têm que escutar a palavra de Deus. Porque Elias estava chamando o povo para o Monte Carmelo, o monte de Deus. Nós não vamos fazer isso hoje, mas se você der continuidade na leitura, ele vai estar lá restaurando o altar de Deus, amém? Amém. Vai estar lá restaurando o altar de Deus e vai mostrar, e vai dar a escolha para o povo. Por que ele está trazendo e pediu, falou para Acabe? Foi quase que uma ordem: olha, traga todo mundo, inclusive os incrédulos, os idólatras, os pagãos, os feiticeiros, enfim, os roubadores, os adúlteros, que mais? Tudo que tiver, traga para escutar quem é Deus. Todos, sem exceção. Olha, se você abrir sua Bíblia no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 24, dá uma olhada lá. Quem quer que Jesus volte logo? Quem quer que Jesus volte? Amém? Eu quero ver você levantar a mão num ato profético aí. Levanta a sua mão, isso. Levanta a sua mão, larga a Bíblia. Eu quero, Maranata, vem Senhor Jesus. Fala comigo, Maranata. Vem Senhor Jesus. Oh, aleluia. Né? Por que a gente quer que Jesus volte? Você já se fez essa pergunta? Por que você quer que Jesus volte? Eu sei que é um culto hoje, se eu não estivesse pregando aqui, mas pergunta para você, faça essa pergunta para o seu coração: por que eu quero que Jesus volte? Só porque eu quero que Jesus volte? Só para Ele me abençoar? Por que eu quero que Jesus volte? Porque lá no Apocalipse diz que quando Ele voltar, essas coisas vão ficar tudo para trás e tudo se fará novo. Eu terei corpo glorificado. Aquela dor que você sentiu, Andressa, você nunca mais vai sentir. Aquele choro que você teve essa semana por ter ficado magoado, por ter ficado triste, o Senhor vai recolher toda a lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fará novo. Aleluia. E nós teremos corpos glorificados. Glória a Deus. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. Mas como Jesus vai voltar? Quando Jesus vai voltar? Você já perguntou? Senhor, quando? Às vezes a gente fica perguntando, né? Até quando essas coisas vão continuar acontecendo? Quantas coisas têm se passado no mundo, né? Cristãos sendo mortos aí por não renunciarem ao nome de Cristo. Não vai pensar, você que são poucas pessoas que morrem no mundo por amor de Cristo, não. Nós vivemos o Evangelho aqui, largo, tranquilo. Mas tem lugar no mundo que as pessoas, a pessoa lá com um revólver assim, fala assim, ó, nega o seu Deus aí. E é morto, mais de 200 mil pessoas por ano são mortas por causa do Evangelho de Jesus. Lá no Coliseu eles eram mortos pelas feras, pelos leões,
e iam lá e entravam cantando e louvando o nome do Senhor. Por isso que Paulo fala: estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pensar ou imaginar. Ainda que eu, como o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. Olha só o que diz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, o próprio Cristo dizendo: aquele, porém, que perseverar, desculpem, eu vou ler o 13 também. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem está comigo aí? É importante vocês guardarem, sabe, até marcar essa página aqui. Aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Ou seja, o que é perseverar até o fim? Aquele que receber Jesus como seu Salvador. Olha só, olha um pouquinho aqui para mim, por gentileza. Eu não ia ler esse versículo aqui, mas eu acabei lendo por causa disso. E é uma pergunta que eu deixo para nós. Significa que aceitar Jesus não é ser salvo. É ser salvo? Para ser salvo eu preciso aceitar Jesus todo momento, a todo instante, porque a palavra está dizendo: aquele, porém, que perseverar até o fim, aquele que ficar com Jesus até o fim, esse será salvo. A nação de Israel, estava o que? Estava condenada. Ela tinha começado com Deus, mas através de Acabe e Jezabel e do pai de Acabe, eles tinham se desviado do caminho, não perseveraram. Eu quero dizer que Deus está dando chance para nós nesta manhã, amém? Para você que nos assiste aí também, Deus está te dando uma oportunidade, você que está afastado dos caminhos do Senhor, mesmo estando dentro da igreja. Tem irmãos queridos e amados nossos e amados do Senhor, Deus está te chamando de volta, queridos. Deus está te chamando para ouvir a palavra dEle. Você precisa perseverar até o fim, só desta maneira seremos salvos. Sabe, nós falamos agora há pouco aqui, Maranata, vem Senhor Jesus. Sabe quando Ele vai vir? Quando esse convite vai acontecer, quando isso vai acontecer? Olha o versículo 14 aqui, a resposta para muitos aí que ficam procurando quando será a volta de Jesus, quando Jesus vai voltar. Olha aqui: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando vai vir Jesus? Depois que todo mundo ouvir a pregação do depois que todo mundo ouvir a pregação do Evangelho. Ninguém, por que então, voltando ao texto que nós estamos pregando nesta manhã, por que então Elias está chamando lá os profetas de Baal, os profetas lá de Jezabel, está chamando toda a nação de Israel, e inclusive está chamando Jezabel e Acabe? Por que ele está chamando? Porque todos precisam escutar a verdade. Todos, e quando eu escuto a verdade, quando esse evangelho for pregado para todos, então todos aqui tinham que ter ciência de quem era o Deus verdadeiro, porque eles teriam escolha. A escolha que é? Voltar-se para Jesus, e permanecer em Jesus. É isso que é a pregação de hoje. Então, quando ele fala assim, convida todo mundo, porque todo mundo tem que receber a palavra do Senhor, e conhecereis a verdade vos libertará. Então ele está falando aqui: olha, eu não estou chamando só aqueles que creem no nome do Senhor, eu estou chamando a todos. Mas só passa a ser filho, como está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12,
a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do Senhor. Queridos, é muito sério isso. Elias não estava fazendo acepção de pessoas, porque o próprio Deus falou: vai lá e faz tal coisa. O que precisava acontecer para aquela nação ser bem sucedida dali para frente? Precisava o quê? Do que eles estavam precisando? De Deus. Tinha certeza que todos nós íamos falar: estamos precisando de chuva. Mas se não tiver o Deus da chuva, não tem chuva. Se não tiver o Deus da salvação, não tem salvação. Se não tiver o Deus do milagre, não tem milagre. Porque eles acreditavam que Baal, Baalis, Astarotes, enfim, toda aquela idolatria toda, que aqueles deuses faziam milagre. Mas eu quero dizer para você que o Deus verdadeiro que faz milagre está aqui nesta manhã. É o Deus que mudou e muda a história do mundo. Deixa eu só achar um versículo que eu quero achar aqui. Capítulo 4 de Mateus. Quatro e 23. O que Elias estava fazendo ali em Israel é o que Jesus fazia no seu tempo. Levando boas novas. Olha o que diz no 23, 4:23. Percorria Jesus toda a Galileia. Fala comigo, toda. Não é parte, não é para pregar para um e não pregar para outro, estão entendendo? É isso que Elias estava fazendo. Nós chamamos todo mundo aí, inclusive os incrédulos, os idólatras. Ensinando, fala ensinando. Se ele estava ensinando é porque tinha gente aprendendo. Então nós precisamos aprender de Deus. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, ou seja, falando das boas novas do reino. E, olha só, ensinava, falava da salvação e curava. Candidato vereador 13.640, professor Reginaldo. Amém? Vereador do bairro. Ensinava, falava da salvação e curava. Mas também em toda a nossa cidade, professor Reginaldo. E ele curava só dor de cabeça, a dor que a Andressa estava essa semana? O que Jesus curava? Qualquer doença, qualquer coisa. Está aqui, ó, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, ou seja, enfermidades da alma, depressão, o que mais que temos nos dias de hoje? Síndrome do pânico, essas doenças todas da alma aí, ele curava tudo. Por que está dizendo aqui ensinando? Ele falava, ensinava quem era o Pai. Ele ensinava, falava: olha, o evangelho que eu estou trazendo para vocês é de salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Eu sou a verdade e a verdade vos liberta. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim Elias estava naquele tempo lá com Acabe. Ele estava o quê? Pregando, falando. Ele fez a reunião lá dos profetas de Baal no Monte Carmelo. Para quê? Para falar da verdade de Deus. Para que aqueles homens pudessem saber quem era Deus. Se o nosso Deus ou se era Baal. Na próxima semana eu termino a pregação a respeito do altar do Senhor erguido por Elias. Senhor Jesus não faz acepção de pessoas.
Senhor veio para todos, para o feiticeiro, para o idólatra, para todos. Aquele que aceitar estará salvo. A palavra do Senhor diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Lá em Romanos 10, eu vou abrir aqui, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém, queridos? Jesus Cristo vive. Quando eu falo que Jesus Cristo vive, é que eu creio que Ele ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Amém? Senhor, eu agradeço a oportunidade. E lembre-se, Deus não faz acepção de pessoas. Até aquela pessoa que você, muitas vezes como cristão, nós não podemos odiar, mas que você não gosta, Jesus morreu por ela também. E ele precisa conhecer o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação. Chame ele para o Carmelo de hoje, para ele conhecer o verdadeiro Deus. Amém? E assim as palmas louvem e agradeçam ao nome do Senhor.